Boa noite, sou Igor Santos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da série Portal Espiritual. E a todos vocês já faço convite, aqueles que puderem, aquelas que puderem, se inscrever em nosso canal, que pra gente é muito importante, né? E como a gente falou semana passada, hoje a gente vai trazer o tema As Duas Energias, Duas Forças Universais, né? E pra gente começar a abordar esse tema de hoje, né? É muito importante a gente falar sobre... A gente vai trazer, na verdade, no vídeo de hoje, um conceito, né, de uma filosofia milenar, que é o conceito do Yin e Yang, né? E para quem não sabe, muitas pessoas conhecem o símbolo do Yin e Yang, né? Que é um círculo com a cor preta e a cor branca, uma de um lado, outra do outro, né? E com um ponto branco e um ponto preto, nas duas cores também representando que elas estão interligadas, né? E o Yin e o Yang, eles são da tradição, são um símbolo da tradição chinesa, né? Ela é um símbolo do Tai Chi, né? Que deu origem a algumas filosofias, assim como a do I Ching, que muitas pessoas também conhecem como Livro das Mutações, e também deu origem ao taoísmo, né? E o I Ching, para quem não sabe, é um compilado de vários pensadores chineses, né? De sábios, de mestres da China, que ao longo do tempo foram colocando essa relação do Yin e o Yang dentro de tudo que tem no universo, né? O Yin e o Yang, eles são duas forças, né? Que são opostas, mas ao mesmo tempo complementares, né? O um não vive sem o outro. E essa energia, ela está baseada dentro de tudo que existe no universo, através dessa filosofia chinesa, né? E é muito interessante quando a gente começa a estudar, porque no Ocidente, né, é, houve-se várias distorções, né, sobre o que é o Yin e o Yang, né? Então ele foi diretamente relacionado com o bem e com o mal, né? E não é isso, né, dentro dessa filosofia chinesa e dentro dessa tradição. Tanto o Yin quanto o Yang, né, os dois possuem tanto energia positiva quanto energia negativa. E muitas vezes dentro do Yang, a gente não pode relacionar o negativo como algo ruim, né? E nem o positivo como algo bom também, né? Dentro dela, é necessário que tenha o equilíbrio entre essas duas forças, entre essas duas energias, né? E o Yin, né, é a energia feminina. O Yang é a energia masculina. O Yin está remetido naquela cor preta do símbolo. E o Yang na cor branca, na cor clara, né? E na nossa vida, né, esse Yin e Yang, eles também operam com muita força e há pessoas que têm mais tendências para a energia Yin e pessoas que têm mais tendências para a energia Yang. Porque o Yin é feminino, não quer dizer que só mulheres tenham energia Yin predominantes na vida, né? Homens também possuem energia Yin predominantes na vida, assim como a Yang também, não é só homens que têm ela como predominante. Mulheres também têm essa energia como predominante, né? E essa filosofia é interessante quando a gente para analisar, porque a gente percebe que a gente briga com essas duas energias o tempo inteiro. Por quê? Porque o Yin e o Yang, eles não podem estar em desequilíbrio, né? Em hipótese alguma. E quando acontece o desequilíbrio, o que acontece? Isso acaba afetando o nosso campo físico, o nosso campo mental, sentimental e emocional, né? Uma pessoa, por exemplo, da energia Yin, né? Da energia preta, né? Que está remetido ao acolhimento, ao recebimento, né? Ao feminino, né? A ser mais delicado, a ser mais introspectivo, pode ter uma tendência de ficar uma pessoa que tenha dificuldade para relacionamentos, né? Porque é uma energia mais sensível, é uma energia mais, por um lado, conservadora, né? Porque ela leva mais tempo para entender alguns processos do que uma energia Yang. Dentro de uma energia Yang, né? Vai ter pessoas que atuam mais dentro dessa energia, que tem ela como, né, mais forte na sua caminhada,
vão ser pessoas que são mais aceleradas, né? Então a energia Yang é aquela energia masculina, né? A energia do pôr para fora tudo aquilo que sente, né? Então são pessoas que muitas vezes não pensam muito naquilo que vai dizer e acabam falando coisas que muitas vezes não queriam dizer. Isso acaba afetando outras pessoas e ela é uma pessoa mais impulsiva, é uma pessoa que precisa de mais velocidade, de mais rapidez para poder executar suas tarefas, né? Já ao contrário de uma pessoa que seja energia yin, né? E tudo está relacionado dentro disso, né? Como o claro e o escuro, o dia, a noite, o homem, a mulher, o masculino, o feminino, o positivo, o negativo. E quando a gente fala de negativo, isso não quer dizer necessariamente que seja ruim, mas que são duas polaridades que são existentes dentro do universo, assim como as polaridades da energia elétrica, né, que precisa do negativo e precisa do positivo, né? Então a gente não pode imaginar que o bem e o mal está só relacionado no yin e no yang. Qualquer uma dessas duas energias podem ter essa força boa ou essa força ruim, né? E, e a gente aprende muito com a filosofia chinesa, né? Eu gosto muito, admiro muito, né? Apesar de não conhecer assim de uma forma muito extensa, né? Conheço o pouco que eu conheço da filosofia chinesa e da oriental também, de certa forma, eu acho que são conhecimentos e sabedorias que a gente aprende muito, né? E é interessante porque quando a gente consegue perceber que essas energias elas estão dentro da gente, né? A gente consegue perceber quais são os momentos que a gente precisa equilibrar essas energias, né? E esse equilíbrio ele é necessário, ele é fundamental, né? Ele é necessário, ele é fundamental. Eu gosto sempre de trazer um ponto muito interessante que é a Umbanda, por exemplo. A gente vai falar um pouco da matriz africana, essa relação da matriz africana com essa relação do Yin, do Yang, dessa filosofia chinesa, a esquerda e a direita, né? Hoje a gente está acostumado a ver esquerda e direita muito dentro do cenário político, né? Pessoas que têm posicionamentos de política de direita, pessoas que têm posicionamentos de política de esquerda, só que dentro da política de direita, ou pessoas que também têm um posicionamento na política de esquerda, existem pessoas yin e yang, né? Existem pessoas que têm isso. Então isso não quer dizer posicionamento político, né? E dentro da Umbanda, né? A esquerda e a direita são duas energias também complementares, né? Que elas precisam acontecer, né? O nosso a energia Yin, ela está muito conectada com a Terra, está muito conectada com o plano material também, de certa forma, né? Porque se está na Terra, se ela está aterrada, ela está conectada com o plano material. Então, ela automaticamente ela está conectada no nosso chakra básico, né? Porque para quem não sabe, a gente tem pontos energéticos no nosso corpo e algum desses pontos energéticos são os chakras. E a gente tem no nosso corpo 7 chakras principais, né? Que vão atuar diretamente no campo emocional, no campo sentimental, no campo espiritual, no campo mental, né? Então, o Yin, ele está ligado ao chakra básico, né? Que é o nosso chakra terra. E o Yang está conectado com o nosso chakra coronário, que é o da cabeça, que está ligado ao céu, ao sagrado, né? E essas duas informações, tanto do básico quanto do coronário, são, né, circulatórias na nossa existência humana, né? Na nossa existência humana. A existência humana faz essa circulação da terra com o céu, terra com o céu. Então, no, na Umbanda, a força de esquerda e força de direita, né? Tudo acontece dentro de uma gira, por exemplo, que é onde se reúnem as pessoas para fazer um ritual ou uma cerimônia para uma entidade ou para algum orixá, precisa dessa energia da terra, essa energia de Exu, essa energia da esquerda, né? Que ela está mais conectada com o nosso campo, né, físico, né? Ela está mais ligada dentro do plano físico. E também a energia da direita que está ligada muito ao plano astral, plano elevado, né? O plano espiritual. Não que as duas não estejam conectadas com o plano espiritual, mas há tarefas que entidades
de esquerda conseguem efetivar melhor do que entidades de direita dentro da esquerda. E há também forças que as entidades de direita conseguem operar mais do que as entidades de esquerda, né? Então são duas energias necessárias para tudo que a gente vai realizar dentro da nossa existência, né? E alguns aspectos do Yin e do Yang, né? A gente vê como tudo tem suas polaridades, né? Então a gente tem o Sol, a Lua, o inverno, o verão, né? A terra, o céu, né? O dia, a noite, né? O homem, a mulher, né? Essas polaridades são necessárias para harmonizar todo o planeta e tudo que a gente vivencia, né? E eu trouxe um texto aqui para vocês entenderem um pouco do taoísmo, né? Que o taoísmo é uma filosofia chinesa também, que é muito interessante. Ela tem muito o lado esotérico também, e ela é muito praticada com oráculos, né? Para quem não sabe, oráculo é uma estrutura, né, de alguns elementos que eles conseguem mostrar para a gente pontos do passado, presente, futuro, né? Um desses oráculos é o tarô, né? A gente tem alguns outros oráculos que são o jogo de búzios, é um oráculo. A gente tem oráculos que são jogados com ossos. Um baralho pode ser considerado como um tarô também, ele pode ser consagrado como um tarô, né? E existem diversos outros, tem oráculo de ossos, né? Tem oráculos de cartas, oráculos de pedras. Então, a gente tem diversos oráculos, né? Tem gente que faz oráculos até com areia, eu já vi, nunca vi, né? Mas já ouvi falar de pessoas que jogam oráculo com areia, né? Então, oráculo é essa estrutura, né? Aí eu separei um textinho aqui do taoísmo aqui, para a gente ter mais ou menos uma compreensão. O taoísmo, também chamado de daoísmo e taoísmo, é uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático, que enfatiza a vida em harmonia. Com o Tao, o termo chinês Tao significa caminho, via ou princípio, e também pode ser encontrado em outras filosofias e religiões chinesas, né? Agora, o I Ching, né? É importante a gente saber um pouco do I Ching, porque o I Ching também é uma obra importante que vai trazer o conceito do Yin e do Yang, né? O I Ching, também conhecido como Livro das Mutações, é um dos maiores legados do povo chinês. Amplamente utilizado como oráculo, funciona como uma espécie de livro da sabedoria. É um conhecimento muito antigo acerca de como os chineses compreendiam e era capaz de explicar os acontecimentos do dia a dia. Então, como a gente pode ver, ele é um oráculo, e dentro desse oráculo tem esse conhecimento dessa tradição chinesa, né? E como a gente falou um pouco de oráculo, né? Então a gente percebe que a gente não pode trazer o Yin e o Yang para dentro desse contexto, né, mais ocidental, de enxergar que o lado claro é o lado bom e o lado escuro é o lado ruim, porque não é assim que a gente pode fazer uma leitura de tudo que tem no universo. Tudo tem seu ponto bom e seu ponto negativo. E dentro desse ponto bom e desse ponto negativo existe um caminho do meio, né? E esse caminho do meio, ele vai ser o caminho que vai equilibrar essas duas energias que estão presentes dentro do ser humano e dentro de tudo que há no universo, né? A gente precisa desse equilíbrio. E o desequilíbrio de qualquer uma dessas duas energias, porque a gente, como ser humano, a gente tem tendências para desequilibrar dentro de uma força, de uma energia que é mais predominante na gente, né? Então a gente vai começar a perceber por que a gente começa a ter alguns problemas quando a gente percebe que essas energias estão desequilibradas, né? E o que o desequilíbrio dessas energias pode causar? Como a gente já falou, sintomas físicos, né? Sintomas no corpo e gerar até mesmo doenças. Por quê? Vamos falar um pouco dessa energia Yin, que é a energia feminina, né? A energia Yin, se ela está desequilibrada, a gente pode se tornar uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa que fica muito dentro de casa, né? E aí pode entrar também num momento de muita preguiça,
de muito cansaço, de muita angústia por acabar ficando dentro dessa situação, e aí você acaba percebendo que você está com pouca energia yang atuando dentro de você. E aí quando se percebe que começa a gerar problemas, até mesmo psicológico, quando a gente está ou muito tempo isolado, ou muito tempo sem querer levantar da cama, a gente precisa fazer mais atividades, a gente precisa andar, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa pensar em nossos projetos e elaborar, né? Porque a energia Yin, como ela é muito introspectiva, ela muitas vezes ela pode ter dificuldade de realizar as suas ações no dia a dia. Ela tem uma imaginação muito boa, mas ela pode encontrar dificuldades para realizar suas ações porque ela fica muito no imaginário, muito no campo mental. E tem muito medo de agir perante, né, a realidade, né, o dia a dia, essas coisas. Então, um ótimo exercício para uma pessoa Yin, né, que tem essa proximidade com essa questão de ficar mais reservado, de ficar mais isolado, ela precisa movimentar, circulação, movimentação. Ela, a partir do momento que ela começa a se movimentar, ela vai começar a equilibrar a energia yang dela, né? E agora já, uma pessoa com energia yang é uma pessoa que tem tendência a ser mais acelerada, uma pessoa muito rápida, uma pessoa que precisa de mais velocidade para poder produzir e organizar suas coisas. Ela vai querer correr demais, vai ser uma pessoa que vai correr demais, chegar a ponto de não conseguir dormir, isso pode gerar insônia, porque ela já está preocupada com o dia seguinte, então vai ser uma pessoa que quer fazer tudo no tempo que ela acha que tem que ser feito, e esse tempo que ela acha que tem que ser feito tem que ser um tempo muito rápido, e as coisas também não podem ser organizadas com muita rapidez, né? Porque há coisas na nossa vida que exigem tempo, né? Que exigem planejamentos, que exigem mais paciência para ser concretizada e realizada. Então a pessoa yang, ela tem tendência a ter insônia, tendência a ter muita ansiedade, tendência a ser uma pessoa intolerante, porque ela não consegue acompanhar o tempo mais lento de uma pessoa yin, né? Então ela também começa a perceber que isso começa a causar efeitos físicos nela também. Então esse é o momento que ela precisa, né, trazer um pouco mais da introspecção, um pouco mais da meditação, da tranquilidade. E isso é um pouquinho dos pontos que a gente consegue entender quando a gente está vibrando demais dentro de uma energia yin ou yang, né? Então isso é muito importante a gente perceber. E como essa energia está dentro de todo o universo, né? E é muito importante a gente dizer, né, essa relação errônea que acabaram fazendo do yin e do yang, mas a gente também tem duas energias que a gente vai entrar nela, né? Aí então a gente vai precisar sair um pouco do contexto do yin e do yang, e aí agora a gente vai entrar nessas duas energias boas e ruins, né? E para a gente começar a abordar essa ideia, quando a gente fala de bom ou ruim, né? Isso é muito complexo. Tem uma complexidade muito grande dentro do bom e do ruim, né? Por que tem uma complexidade muito grande dentro do bom e do ruim, né? Eu posso achar que defender os direitos do meio ambiente seja uma causa boa e legítima, mas eu também posso, se eu tenho uma outra visão e um outro posicionamento político, de achar que defender os direitos da economia e da, vamos dizer aqui, do agronegócio pode ser bom. Então, a gente tem duas visões, né, aonde vão ter posicionamentos. E dentro desses posicionamentos, quem é ruim e quem é bom dentro disso, né? Será que é uma pessoa que defende o meio ambiente ou uma pessoa que o meio ambiente e territórios ou uma pessoa que defende o agronegócio e a economia, né? Então a gente tem dois pontos de vista aí. E o que será que é bom, o que será que é ruim? Um outro exemplo. Eu sou de uma religião. Eu sigo essa tradição religiosa. E tenho o meu modo de ver e o meu entendimento dessa religião. Se eu olho para outra religião, eu acredito que aquela religião é ruim
porque ela não traz a mesma concepção divina do que a minha religião traz. E vice-versa, né? Então, o que é bom e o que é ruim? Aí fica a pergunta, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar. O bom e o ruim é algo que é muito complexo, né? Eu posso querer que meu filho estude música, né? Pode ser bom para mim, mas para ele pode ser ruim, porque ele quer estudar, né? Dança, né? Então, são coisas diferentes que eu acho que é bom, mas para ele pode não ser bom, né? Então é interessante quando a gente pensa nisso. E essas duas forças, fora do contexto do yin yang, elas também podem entrar em desequilíbrio, né? Aí a gente vai falar muito mais agora, a gente vai abordar um tema que já está relacionado mais o bem e o mal, né? E o bem e o mal, o que, que é? Também exige esse equilíbrio. Porque todo ser humano tem os seus pontos de maldade dentro de si, né? A gente tem isso, né? Porque a gente vive dentro do plano material. E a gente é 3% do sagrado que habita dentro de nós, mas a gente é 97% do nosso ego e da vaidade. Então a gente é impulsionado pelos nossos desejos, pelo nosso ego, pela nossa vaidade e nos colocando contrários às leis que regem o universo, né? Vamos dizer aqui as leis da caridade, as leis do amor, né? Esses ensinamentos desses grandes mestres que passaram dentro da humanidade. E então a gente também tem que se atentar, né? Quando que a gente está voltado mais para uma tendência de estar dentro de uma energia que é densa, que é pesada, né? Que está muito ligada ao plano material, né? E uma energia yang, né? Vamos tirar o yin yang, né? Vamos colocar yin yang aqui como exemplo, mas uma energia mais pura, mais sutil, mais consciente, ela está muito conectada ao sagrado, ao divino e essas forças superiores, né? E superiores que eu digo é no sentido de elevados acima da nossa compreensão humana, né? Então eu acho que esse é um dos contextos, né? A gente percebe que a gente precisa equilibrar essas duas energias e indico a vocês que conheçam um pouco da tradição e da filosofia do taoísmo ou do I Ching, né, que conheçam o livro das mutações, conheçam um pouco das tradições chinesas, porque eles apresentam pontos muito positivos dentro da humanidade para a gente, e isso com certeza ajuda a gente a ter uma caminhada mais tranquila, a ter mais consciência no nosso dia a dia. Eu acho que são sabedorias e conhecimentos que são muito bons para a gente ter contato, né? E sabendo sempre, né? Só que frisando que esses equilíbrios eles estão dentro do yin yang, mas também fora do yin yang existe essa força do bem, força do mal que opera dentro da gente e a gente também precisa manter o equilíbrio delas. Se a gente é levado para dentro de qualquer uma delas, a gente vai ter muito problema. Se a gente conhecer o lado mais denso dessas duas energias, a gente vai soltar parafuso, né? Porque a gente vai vibrar numa vibração muito baixa, numa vibração muito densa e provavelmente se a gente não tiver um equilíbrio, a gente acaba se perdendo dentro dela, né? E muitas vezes acaba não conseguindo nem se reencontrar mais e de saber quem é. Pelo mesmo jeito, essa energia boa, se a gente for muito conduzido por ela também, a gente tem que ter muita força para poder caminhar dentro dela, porque ela vai exigir da gente. Essa energia muito elevada também vai exigir da gente muita força para poder caminhar dentro dela, né? A gente vai ter que ter uma conduta muito exemplar, porque é uma energia muito forte, né? E é uma energia onde vibrava muito Jesus, Krishna, Buda, né? Então não são todas as pessoas que estão preparadas para estarem dentro dessa energia de muita luz também, né? Essa energia mais sutil, né? E eu acho que é isso, né? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que era isso. E a gente se encontra na semana que vem, ok? Uma boa noite, né? Muito axé, muita luz. Haribô, namastê. Tamo junto. É nóis.